Boa noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Defesa dos Direitos dos Consumidores de Serviços Públicos e da Comissão de Obras e Administração Pública, com a finalidade de debater o projeto de lei complementar número 8/2024, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 431, de 17 de janeiro de 2024, que institui o Plano Diretor do município de Osasco, e o projeto de lei complementar número 9/2024, que estabelece o zoneamento municipal e disciplina o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano no município de Osasco, ambos de autoria do Executivo Municipal, conforme ofício número 01/2024, de 27 de agosto de 2024. Quero convidar o nobre vereador Josias da Juco para secretariar os trabalhos. Informo que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, acessível pelo site osasco.sp.leg.br e pelas redes sociais Facebook e YouTube. Os participantes, munícipes e todos que estão nos acompanhando poderão fazer perguntas, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema desta audiência pública. Para quem está online, basta acessar o site osasco.sp.leg.br, clicar no banner de divulgação desta audiência pública e preencher um formulário. Para quem está presente aqui no plenário Tiradentes, no momento oportuno será disponibilizado o formulário pela nossa assessoria. Quero, nesse momento, formar a mesa diretora aqui dos trabalhos. Quero convidar para participar da mesa o secretário de Planejamento e Gestão, o senhor Marcos Pierani. Convidar também o secretário executivo de Projetos e Cidades, senhor Juliano Duarte Vieira. Convidar também o senhor André Piovan, arquiteto e urbanista da Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco, e o secretário executivo de Controle e Uso do Solo, o senhor Daniel Calió. Quero solicitar ao nosso secretário, mesa formada, obrigado a todos pela presença. Quero solicitar ao senhor secretário que anuncie a presença dos demais participantes desta audiência pública. Quero, senhor presidente, senhor secretário, para que informe os vereadores presentes nesta sessão. Boa noite a todos presentes. Quero agradecer mais uma vez o convite do vereador Delbo Teruel para secretariar importante debate hoje na Câmara Municipal. Quero anunciar, senhor presidente, a presença dos senhores vereadores presente Batista Comunidade, Delbo Teruel na presidência, Emerson Osasco, Josias da Juco secretariano, vereadora Juliana Dativoz. Senhor presidente, 5 vereadores presentes na audiência pública. Obrigado, nobre secretário Josias da Juco. Quero até informar, se tiver alguém presente que ainda não preencheu a ficha de participação, que possa fazer para que possamos anunciar aqui nesta sessão da Câmara. Quero aproveitar esse momento para ler aqui, vou fazer a leitura do ofício número 01/2024 da Comissão de Política Urbana, em conjunto com a Comissão de Obras e Administração Pública, presente nessa audiência pública. Osasco, 27 de agosto de 2024, ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência que a Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e de Defesa dos Consumidores e Serviços Públicos, conjuntamente
com a Comissão de Obras e Administração Pública, deliberou sobre a realização de audiências públicas para debaterem sobre o projeto de lei complementar número 9/2024, que estabelece o zoneamento municipal e disciplina o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano no município de Osasco, e ainda sobre o projeto de lei complementar número 8/2024, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 431 de 17 de janeiro de 2024, que institui o plano diretor do município de Osasco, ambos de autoria do Executivo Municipal. Referidas audiências serão realizadas nos dias 31 de agosto, às 10 horas, e no dia 5 de setembro de 2024, às 18 horas. Dessa forma, solicito a Vossa Excelência autorização para que referidas audiências sejam realizadas no plenário da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização dos eventos. Dessa forma, solicito sejam expedidos ofícios ao Poder Executivo, convidando o senhor Antônio Marcos Pierani, secretário de Planejamento e Gestão do município de Osasco, ao senhor Luciano Camandoni, secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, ao senhor Daniel Calió Sanches, secretário executivo de Licenciamento e Cadastro Imobiliário e Controle do Uso de Solo do município de Osasco, e também à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Osasco. Respeitosamente, vereador Batista de Souza Moreira, presidente da Comissão de Política Urbana, e senhor vereador José Carlos Ferreira da Silva, presidente da Comissão de Obras e Administração Pública. E aqui eu quero aproveitar para informar que fazem parte da Comissão de Política Urbana os seguintes vereadores: Batista da Comunidade, Fábio Xerinian, Délbio Teruel, Julião e Juliana Gomes Curvelo. E fazem parte da Comissão de Obras e Administração Pública os seguintes vereadores: Zé Carlos do Santa Maria, Julião, Délbio Teruel e vereador Michel Figueiredo. Na sequência, eu peço para que os vereadores que queiram fazer uso da palavra, que se inscrevam com o secretário nobre vereador Josias. Nesse momento, quero convidar para darmos início aqui às apresentações, convidar o senhor André Piovan, arquiteto e urbanista da Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco, para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 10 minutos. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar novamente sobre a lei de zoneamento. Vamos fazer só uma breve apresentação para situar todos, né, no tema e no momento que a gente está, desta minuta. Tá ligado? Não. Valeu, obrigado. Agora, vamos lá. A gente explica bastante, principalmente da participação social que tivemos em todo o desenvolvimento desse processo, né? É um processo que ele tem que ter a participação dos munícipes, ter todo o desenvolvimento técnico para que a gente chegue num sucesso de desenvolvimento da cidade de forma organizada da nossa região, né? Então, nós tivemos, né, durante 20 a 30 dias de antecedência, a divulgação planejada e amplamente divulgada na cidade. Então, a gente divulgou através de cartazes nos comércios com registrado e explicando aos proprietários no comércio, né, o que era o zoneamento, convidando as pessoas ao questionar. Colocamos faixas, né, mais, né, de 550 faixas distribuídas no município todo, tanto região norte quanto região sul. Fizemos carros de som, tivemos mais de 10 horas de carros de som divulgando na cidade também, região norte, região sul, região central.
divulgamos nos conselhos municipais, tivemos essa conversa, na sociedade organizada, em todas as áreas que quiseram dialogar com a Secretaria de Planejamento e as secretarias internas, né? Então, conversamos com nossos pares dentro da Prefeitura, parte Secretaria Meio Ambiente, Trânsito, Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, Secretaria de Licenciamento de Uso de Solo, todas trabalhando no desenvolvimento do zoneamento. Tivemos panfletos de divulgação. O panfleto ele era bem legal, porque é um assunto técnico, mas é um assunto que ele faz parte do dia a dia do munícipe. Então, ele tem que entender, né, o quanto é importante a tomada de decisão, o quanto é importante saber o que o zoneamento pode impactar tanto na sua vida, tanto no seu bairro, na sua rua, quanto no desenvolvimento total da cidade. Então, esse panfleto ele trazia essa breve explicação, o que era desde o plano diretor ao zoneamento e, futuramente, ao que a gente vem a conversar sobre a lei do Código de Obras. Esse é o exemplo do cartaz que a gente colocou com a divulgação, com a audiência, tanto a audiência devolutiva, a consulta pública que ficou no site Participa da Prefeitura, para que ela pudesse colocar toda a sua citação ou ideias, né, trazer novos planejamentos, comentários para a nossa minuta. Foi muito bem, a gente teve uma participação bem legal dos munícipes, conversando, trazendo novas ideias, trazendo um diálogo, né, de vivência dos bairros, respeitando isso, principalmente na criação da nossa lei. Para qualquer conhecimento desse processo de participação pública, é bem legal o Osasco Aberto, né, ele dá todo esse apoio para nós, então, lá, como há outras leis, outros processos participativos, como a lei orçamentária, a gente pode trabalhar dentro do Osasco Aberto e fazer a participação do munícipe no nosso governo. E a nossa lei, né, ela trouxe principalmente, né, só para pontuar, quais são os nossos objetivos com a lei de zoneamento. A nossa lei de zoneamento ela quer garantir a diversidade dos usos urbanos. Então, a gente está organizando, principalmente agora, a nossa lei de zoneamento é de 78, atual, e trazemos agora para 2024, né, praticamente 40 anos depois, a nossa atualização do estado que a cidade se envolveu e como ela está hoje, né? A gente vem de um bairro periférico de São Paulo, a gente vem de uma área industrial, então temos muita transformação que deve ser feita para que nós tenhamos um urbanismo planejado dentro da cidade. Então, a gente trouxe essa diversificação, esse uso dentro da cidade, como uma das pautas dos nossos objetivos. Respeitar, além disso, por mais seja, a cidade é muito nova. Estamos ainda na primeira, partindo para a segunda geração das edificações e lotes que se encontram aqui. Então, a gente tem que respeitar a morfologia da nossa cidade, as pessoas que moram aqui, quais são as características, se é um bairro residencial, se é um bairro que está em transição de comércio e serviço, se é um bairro que tem uma característica mais empresarial. Então, a gente respeita essa morfologia para que tenha ainda o respeito de permanência do cidadão aqui dentro. E a adequação, a gente trazer a modernização, a adequação do que traz no plano diretor das macrozonas, né, que é a atual, hoje, organização da cidade, para o urbanismo. A gente também desenvolver a cidade pensando na Osasco do futuro. Temos algumas áreas que devem ser também urbanizadas, consideradas áreas respeitadas como principalmente para a nossa habitação. Então, a gente tem um déficit habitacional dentro da cidade e a gente tem que melhorar isso. Então, isso foi muito pautado dentro dos nossos objetivos, demarcar as áreas que devem ser urbanizadas, que não estão loteadas, determinadas, trazer mais habitação de interesse social e organização, trazer a primeira moradia, porque a gente ainda tem várias áreas periféricas dentro do município. Então, melhorar a qualidade de vida, levando essa urbanização para esses espaços. Temos as áreas também de preservação, então nós temos 2 polos, como eu falei, a gente vem de uma área, né, que era demarcada, com uma característica industrial, a gente precisa fazer essa mudança, essa virada de chave, que ela já vem acontecendo há um bom tempo. A gente teve algum retorno, né, nas últimas semanas do quanto o nosso índice arbóreo anda crescendo, não é o ideal, mas o quanto nós já melhoramos e estamos crescendo e criamos índices para que isso possa ainda se envolver melhor dentro da cidade.
Temos 2 áreas que devem ser preservadas nos nossos extremos, né, na Zona Norte e na Zona Sul. A gente fica muito feliz de ver que o mapa, né, o nosso diagrama de cores, vocês vão ver que aumentou a quantidade de área verde no município. O plano diretor ele já traz mais 10 parques sendo desenvolvidos dentro da cidade para espaços públicos e de preservação. Então, tudo isso também foi uma pauta que a gente trouxe para o zoneamento. Falando bem de forma breve, para que a gente possa dialogar bastante aqui na audiência. Trago esse slide demonstrando que, durante as audiências, as consultas, a gente teve alterações, a gente teve partes que foram, conforme os munícipes solicitaram, que foram alteradas. Então, a gente alterou até conforme a consulta pública, o que era de entendimento tecnicamente e em comum com os munícipes, o que deveria ser melhorado. Então, a gente mudou áreas de zonas, a gente tinha, né, mais de 20 áreas de zonas, 30 zonas no nosso zoneamento anterior, e a gente trouxe a simplificação dessas zonas. Então, exemplos de zonas que a gente mudou. Essas já são as nossas zonas que a gente traz, né, nessa nova minuta. Então, a gente traz, né, a gente tinha vários modelos de zonas residenciais. Hoje, pela atualização e o modelo de organização urbana, a gente coloca 2 áreas residenciais, a exclusivamente residencial e a de predominantemente residencial. Né? A gente entende no município onde que tem características que são exclusivamente para a área residencial, mas hoje a gente tem um potencial econômico em 100% de área do município. Então, como que a gente achava esse equilíbrio? E viemos com a área de predominância residencial, onde a gente tem tanto a área de comércio e serviço de baixo impacto, junto com a área residencial. Temos a zona de desenvolvimento econômico ou zona de desenvolvimento empresarial, que é uma característica, como a gente entende que essa transição hoje, pela nossa localização geográfica, pela quantidade de vias que a gente tem, né, Castelo, Rodoanel, marginais, dentro, né, do nosso território, de o quanto essa característica de zona empresarial econômica tem que se desenvolver. Então, a gente demarca essas zonas dentro do nosso mapa. A ZEMIL é muito legal, que é um conceito totalmente atual para o nosso desenvolvimento. São os eixos de mobilidade urbana. Os eixos de mobilidade são áreas consolidadas para transporte público, para que a gente possa se desenvolver, adensar mais com a parte, né, de infraestrutura urbana consolidada, para que a gente crie o adensamento nessas áreas e possa organizar a mobilidade melhor dentro do município. Então, eles são eixos, principalmente entre norte e sul, e as ligações com as nossas cidades vizinhas, com as linhas de fronteiras. Então, esse eixo, né, norte e sul, que a gente vem desde o nosso primeiro plano diretor, a solicitação de conexão melhor, a gente vai evidenciar mais ainda com os eixos de mobilidade urbana. Temos as nossas zonas de centralidade, aí a gente difere entre zonas 1, 2 e 3. Então, sempre quanto menor o seu índice da zona, maior a sua restrição. Então, quanto menor, se é Z1, maior a ZCE 1, maior a sua restrição, ZCE 2, média restrição, ZCE 3, aumentou, menor a restrição. Então, é sempre nessa equação para quem fizer a leitura. As zonas de centralidades são áreas para que a gente possa diminuir a distância também dentro do nosso município. Esse é um conceito totalmente atual para que eu tenha, próximo de áreas residenciais, a disponibilidade de comércio, de serviço. Eu tenho uma área de uma via onde eu tenha uma padaria, uma farmácia, um supermercado, uma mercearia, um hortifruti, enfim, um serviço público acontecendo próximo da minha residência. Eu tenho que, da forma de falar, eu não preciso tirar o meu carro da garagem para fazer um deslocamento em si, eu não preciso pegar um transporte público para fazer um grande deslocamento dentro da cidade. Eu tenho isso mais próximo da minha residência e eu trago o pedestre, trago o munícipe para a rua, para o espaço público e circulação melhor dentro da cidade. Eu diminuo as distâncias aqui dentro. As nossas áreas de ZEIS, né, que são super importantes para o nosso município, a gente entendendo onde que são áreas que devem ser urbanizadas, áreas que devem ser desenvolvidas para habitação de interesse social, áreas que devem ser, né, identificadas para o melhor desenvolvimento habitacional ou até de equipamentos públicos dentro da cidade, conforme as suas EIs, né, sua área especial determinada.
Nossas áreas de preservação. Então, nós temos a área que é a Zona Especial de Preservação Ambiental, são áreas que são permanentes, já fixadas. As nossas EPAMs, né, que são as áreas especiais de proteção ambiental, e tem classificação desde um parque, a um canteiro, a uma determinação de área pública, a uma ocupação, né, seja destinada à preservação, mas que eu possa fazer um uso ecológico e sustentável. Nossas outras áreas, conforme as restrições, né, eu tenho áreas de preservação e eu vou restringindo ambientalmente como eu posso ocupar essas áreas para que elas não fiquem ociosas e tenham a sua ocupação irregular. Então, a gente dá uma destinação de preservação ambiental, mas com o uso correto da sua ocupação. Temos essa zero, é muito legal, que é as nossas zonas especiais de recuperação ambiental. Tem áreas que já eram demarcadas, mas ocorreu uma ocupação irregular, indeterminadas, ou pode ser um leito de rio, algo do tipo, e a gente desenvolve para... Já há uma ocupação consolidada, porém, a gente tem que pensar na recuperação dessas áreas. Então, como que a gente faz esse uso correto, né, de recuperação? Então, são áreas que a gente não pode desistir, né, das zonas, não simplesmente, ok, está ocupada errada, vamos. Não, a gente vai recuperar essas áreas ambientais através dessas demarcações. São as zonas de ocupação especial, onde a gente tem que ter um olhar determinado, como a área da Unifesp, aqui dentro, ela traz todo um impacto ao seu redor e ela deve ter um olhar especial. Aí as zonas de Tietê 1 e 2, que vêm das operações urbanas, Tietê 1 e 2, a gente trazer ela à tona, são operações super bem escritas, são tecnicamente consolidadas, para que a gente torne elas reais, a gente traz isso para o zoneamento. Na forma de preservação, a gente trouxe um índice muito legal, que é bem atual, que é o índice de área vegetada. Isso é diferente da área de permeabilidade. Anteriormente, a gente até pela também Código Florestal, Ambiental que a gente tinha as obrigações de permeabilidade. Hoje a gente traz, além da permeabilidade, como vocês podem ver na tabela, a gente também tem a obrigação do índice de vegetação. O índice de vegetação é uma área que é determinada para que eu tenha um jardim, para que eu tenha uma área de plantio, para que eu possa plantar uma árvore, a gente aumentar a nossa área de quantidade de árvores por habitante dentro do município. Então, além de eu ter a obrigação de eu ter uma permeabilidade, que me ajuda no escoamento da água, principalmente nas regiões urbanas, eu tenho a obrigação de ter uma área vegetada dentro do meu lote. Isso, quando a gente faz a soma total das nossas áreas, em projeção futuramente, vai melhorar muito a qualidade ambiental dentro do nosso município. Então, ela pode ser somada à área de permeabilidade, mas eu não posso somar a área de relação, diminuir a minha área vegetada para aumentar a minha área de permeabilidade. Pelo contrário, quanto mais eu aumentar a minha área de vegetação, mais eu potencializo e ganho índices construtivos no meu empreendimento, na minha residência, ao pão, enfim, o que eu for desenvolver. Isso, então, é uma troca legal do quanto a gente incentiva para que aumente a nossa área verde dentro do município. Essa é uma comparação do nosso mapa, né, de 78 com o nosso mapa hoje, né, da Minuta, que está aqui. Temos o nosso, para vocês verificarem, igual eu falei, né, nossas áreas verdes, como aumentam bastante, bem legal. Hoje, como a característica, né, da nossa cidade, que é toda essa cor amarela, igual a gente tinha, né, em 78, o quanto ela já modificou, o quanto que a gente tem, né, a gente vai ter, através do nosso estudo, o levantamento, né, de atividades econômicas dentro do município. A parte escura, né, que a gente tem marrom na parte do de 78, à sua esquerda, né, que é o conceito da área industrial que a gente tinha de demarcação. Hoje, como a gente altera como área empresarial, desenvolvimento econômico, então ela ainda traz também uma cidade de desenvolvimento, né, de uma economia muito potente do nosso município, do nosso estado. A área do esse é o roxo, vocês estão vendo que é a ligação norte e sul, enquanto a gente consolida esses eixos, né, de ligação. Vocês podem ver nos extremos, norte e sul, quanto que a gente tem de área vegetativa. Então, ele aumenta, né, essas áreas consolidadas de vegetação, que a gente tem comparativo de um mapa para o outro. Essa é só a modificação do que a gente teve da lei, né, para vocês verem como alterou, conforme a gente foi recebendo da população, através da nossa consulta, o quanto a gente alterou, só para ter registrado, era o mapa de 78, com o mapa que foi disponibilizado na consulta pública. Então, a gente recebeu determinadas ideias, né, determinados estudos, tudo mais da população, e a gente absorveu e trouxe para a atualização do mapa também.
Esse é o nosso mapa, só trazendo, né, ele de forma horizontal, o mapa de 78, e aqui o mapa da minuta que está aqui em consulta na Câmara Municipal. Comparativo do mapa que foi a consulta pública com o mapa proposto hoje para a Câmara Municipal também. A relação dos eixos, eles continuaram, a relação de ocupação, áreas que se desenvolveram só conforme a consulta pública. Tá? Os estudos, eles estão disponibilizados para verificar onde que a gente chegou para ter toda essa minuta escrita. Temos esses arquivos já, através, né, que eu passei no Participa Osasco. Então, a gente tem tanto os mapas, que é bem legal, estão todos os mapas que a gente teve. A gente teve o cuidado, normalmente, né, o munícipe, por mais seja, tem pessoas determinadas com os seus objetivos. Eu quero saber o meu bairro. Então, a gente disponibilizou os mapas de bairro a bairro, comparativos, o que era em 78 com o mapa atual. Então, ele tem, isso eu trago aqui no final, né, da apresentação para vocês verem, mas eles estão ali, ó, bairros 2024, estão disponibilizados bairro a bairro. O mapa, né, o estudo, né, da FGV é o estudo do Euroclima, que é um estudo bem legal que a gente recebeu, teve o privilégio aqui da cidade de Osasco para ter. E ele, através desse estudo, que a gente fez toda uma parte ambiental de desenvolvimento no Munhoz e no quilômetro 21. Temos também ali a lei de zoneamento, aí sim temos todos os campos de pesquisas que foram disponibilizados, desde o estudo de densidade, trânsito, estudo econômico, as minutas, as leis comparativas, todas estão nessa lei. E o zoneamento a zero, que é um mapa já em escala maior, para quem quiser desenvolver, consultar, ele está disponível também. Então, a gente tem nas duas escalas, às vezes, por arquivo não está tão pesado, fica mais fácil, porque é realmente um material bem denso, é um material para download, para equipamento, assim, ele consome bastante. Só trazendo disso, tá, para consulta, né, a gente tem o estudo do Euroclima. Então, o Euroclima ele estudou tanto a região norte quanto a região sul. Então, a gente tem na Zona Norte, né, toda a parte do Munhoz, o que a gente tem determinado, que é a bacia para contenção, para diminuir qualquer catástrofe climática. Ele é um estudo bem legal, então ele trouxe áreas, como que a gente previne isso dentro do município, lembrando que nós somos uma área urbanizada, então a gente tem que achar esse meio termo, esse equilíbrio. Então ele traz tanto essa parte do Munhoz, como a parte na Zona Sul do quilômetro 21, que é o estudo próximo, já quase com divisa ali com Carapicuíba, onde a gente tem toda uma área, né, de contenção dali do Rio Tietê para conta inundação, esse tipo de coisa. E áreas que a gente já cria até desenvolvimento, aumentando permeabilidade, aumentando a área vegetativa. Isso é toda uma equação para que a gente consiga ter futuramente o sucesso dessas áreas. Então, esse é o mapa, né, só a divisa de Munhoz, né, com Barueri. E esse estudo está em continuidade, ele é um estudo da região oeste inteira. Então, Osasco faz parte determinado disso, mas outros municípios compõem isso para que a gente tenha a região com o mínimo impacto, né, desses efeitos climáticos possíveis. Outro é muito importante que a gente leve em consideração quando a gente pensa no zoneamento da cidade, são as atividades econômicas que acontecem dentro do município. Esses dois mapas, eles demonstram realmente como que é hoje a economia dentro do município. Esses pontinhos pretos são as áreas que a gente tem comércio acontecendo, comércio e serviço, uma atividade econômica dentro do município. Então, se a gente olhar, ele praticamente só nas áreas ambientais, os nossos parques, que não estão cadastradas empresas. A gente tem atividade econômica acontecendo no município inteiro. E como que a gente organiza isso dentro do zoneamento? Então, por isso que a gente teve as delimitações das zonas conforme o seu impacto também. Eu não posso ter qualquer empresa causando um transtorno na sua vizinhança, esse modelo, como que a gente organiza tudo isso. Então, a cidade, você vê o quanto ela é rica em desenvolvimento econômico. Então, o quanto que a gente tem que traduzir isso para as suas regiões. E o quanto que a gente coloca, né, no mapa de calor, que é o quanto que é a atividade não residencial. Então, de incoerência, assim, ó, que ela não está. Então, você vê que a gente vê só na parte, né, de onde eram as partes industriais já demarcadas e região central, que a gente tem um maior calor de que a gente tem esse conflito, onde é mais denso áreas empresas e menos denso com áreas residenciais. O resto, você vê que é uma mancha de cor praticamente igual de calor. Então, a gente vê que o município ele acontece essa composição da residência e do comércio e serviço ao mesmo tempo. Então, a gente tem que levar isso para a organização no nosso município.
O IBGE, o que a gente leva em conta é sempre a projeção do que a gente tem hoje de moradores com o que a gente vai ter até 2041, em si a projeção da cidade e do seu desenvolvimento. Então, a gente levou em consideração todo o estudo, a renda per capita, o quanto está o PIB da cidade atualmente, e levamos para que a gente pudesse ter também estudo de densidade. Então, a cidade está pronta para que a gente tenha um aumento de densidade, a gente tenha um estudo entre a política urbanística de densidade, ocupação e sustentabilidade. Então, a gente fez todo esse estudo conforme os pontos de bairro a bairro, como vocês estão vendo, bairros componentes da zona de estudo, a área, a população, a densidade, para que a gente chegasse num cálculo ideal de áreas que podem se potencializar, áreas que estão ou em um conflito de demais adensamento, porque a gente, pensando, retornando ao que disse, a gente tem um déficit habitacional dentro da cidade. Então, foi feito um levantamento, né, separado a cidade em 12 zonas, que são esses pontinhos verdes, as bolinhas, né, a área verde, a área azul, né, de levantamento para a gente calcular a densidade dessas áreas conforme o fluxo delas, né? O trânsito é uma forma disso, da gente poder verificar como ele está. Então, a gente fez esse mapeamento inteiro da cidade, colocou ponto a ponto para que a gente pudesse estudar como que seria o fluxo, né? Se está colapsando, se a gente tem muito trânsito, se não está, como é que está isso. Há uma classificação desse estudo para isso. Então, demonstrando a classificação, ela vai de A a F, então, se está em colapso de trânsito, entra no F, se não tem praticamente, né, uma via de circulação sem trânsito, sem nada, desde o A, então a gente faz esse comparativo para a gente começar a entender quais regiões da cidade tenham algum problema disso, sempre só não retificando polos geradores de tráfego. São áreas que eu tenho grande tráfego por alguma questão, uma escola, um grande trabalho, alguma coisa assim, né, que traz um grande polo de empregos, que traz um grande fluxo. Isso também é retirado só quando a gente faz o cálculo de densidade. E a gente faz um estudo nessa densidade, considerando, né, a nossa evolução. Então, desde 1960, a gente precisa entender se a cidade está num grau crescendo ou se ela está num grau diminuindo. Então, a gente teve um crescimento, né, desde 1960, quando começou a medição. Então, essa é a nossa pirâmide aqui, né, de desenvolvimento. Então, a gente teve, né, tanto de homens e mulheres, como que está por faixa etária, determinada hoje, né, segundo o IBGE 2022. E aí a gente vem com a projeção da... que eu estou um pouco com esse controle. Aí. E a gente vem com a projeção de quantas a nossa, né, a partir de 2041, quanto a gente vem com a diminuição da densidade nossa dentro da cidade. Então, por mais que a gente esteja calculando o adensamento, a gente tem que considerar que a nossa pirâmide está se invertendo, né? Então, a gente vai ter uma diminuição da população a partir de 2041. Então, como que a gente leva esse estudo também para áreas de potencialização da cidade? Isso, desculpa, isso, 2048. Então, você vê que em 2048 a gente vai ter praticamente a mesma população, né, do que a gente tem hoje. Hoje a gente está trabalhando isso, a 2023, 729 mil, que a gente vai estar com 2048 com 739 mil. Então, a gente vai ter essa divisão, essa inversão da pirâmide. E a gente leva isso para o estudo de densidade. Então, essas são as demarcações da relação dos nossos trânsitos. Igual eu passei na nossa classificação anterior, o que a gente tem de fluxo, que é de A a F, todas as nossas zonas, elas vão, no máximo, tem uma zona só demarcada como D, que é a região 8 ali. Então, essa é a única que a gente tem um grande fluxo. Mas essa região D é onde a gente tem o parte do Bradesco, que causa uma grande área de fluxo na cidade. Esse é o nosso estudo de densidade, a parte que eu falei, né, que a gente está, que é a região 8, que é a única área que a gente tem o maior fluxo, que a gente comporta. Vila Campesina, Viliaro, Umuarama, Cidade de Deus e o Adalgisa ali. Então, essa é uma área, mas a gente tem um grande polo gerador de tráfego, que é o Bradesco ali, e isso causa um impacto para a região, mas não que é uma área que está com uma densidade ou com uma área muito povoada. Esses são nossos comparativos de bairro, então o que a gente está alterando, né, em relação ao Adalgisa, ele ainda se mantém um bairro com uma classificação residencial, então a gente mantém ele como exclusivamente residencial, lá a gente tem a permanência a atividades econômicas, como a gente viu lá, porém a gente tem atividades de baixo impacto, né? Ela não pode descaracterizar a área de residência, né? Seria como um home office, um exemplo. E a gente tem a área, quanto que a gente aumenta? A gente tinha 2 áreas de preservação, hoje, dentro do mesmo bairro, a gente tem 3 classificações de áreas de preservação. Então, 3 zonas de ZEPAM.
Além disso, a gente traz o método para diminuir as distâncias, a gente traz uma centralidade. É onde uma rua que eu vou poder ter um comércio, onde eu vou poder ter um mercado, onde eu não vou precisar me deslocar numa grande distância para que eu tenha acesso a um serviço, enfim, um comércio. Então, eu trago isso para a zona da cidade. Você vê que essa parte em rosa, quanto que ela tem ali dentro do bairro. Então, isso traz o pedestre, traz o morador para a área da cidade. A área City Buçocaba, mesmo modelo, de zona predominantemente residencial, a gente traz para exclusivamente residencial. A gente traz a área da Zepan, que é a área do parque, e a gente traz a centralidade, que é o comércio. Você vê que não descaracteriza o bairro como área residencial, mas eu trago uma linha de comércio e serviço para o morador que está nesse bairro. Área do Continental, mesmo modelo, quanto que a gente tinha uma área que era só a área residencial, e a gente traz áreas, mais 2 índices de preservação ambiental. Então, num bairro que antes era só desenvolvido e pensado para residência, hoje a gente tem residência e áreas de preservação ambiental. Parte do Remédios, que era uma área industrial. Então, a gente tinha um fluxo lá, tanto de área de preservação ambiental, a gente tinha comércio, serviço, indústria e residencial. O que a gente traz? Se é uma área de serviço, se é uma área industrial, a gente tem que levar transporte público, o eixo. Então, a gente levou o nosso ZEMIL, o nosso eixo de mobilidade urbana, até ele. A gente respeita a característica que já é morfológica das empresas. Então, a gente mantém a zona de desenvolvimento econômico. A gente traz a área de preservação ambiental, consolidando isso no nosso zoneamento atual. E a gente traz o quê? As residências que estão lá, que é essa área. Então, para quem mora ali, eu tenho transporte público, eu tenho emprego, eu tenho área de comércio e serviço, eu trago um bairro rico de oportunidades para que as pessoas possam morar. Área do Viliária também é o mesmo modelo, é uma área que está totalmente em transição. Então, eu tenho essa área, que era uma área de comércio e serviço consolidada por uma rua, tinha uma área de preservação ambiental e área residencial. Hoje, o que a gente vê bastante lá, a gente aumentou toda a área, né, que a gente tem do que está acontecendo de comércio e serviço, mas vocês veem que é um comércio e serviço 2, então não é o mais restritivo, menos restritivo, porque ele já está numa área que tem consolidação de transporte público. Então, a gente leva o ZEMIL para lá também. Então, nosso eixo de mobilidade vai compor essa área também. Preservo toda a área ambiental que eu tenho lá. Então, nossos ZEPAN, se você olhar, eles se consolidam nessas áreas. Eu até aumento uma área de ZEPAN. No seu lado direito, a gente vê ali um verde água, aumentando a área ambiental do município e mantenho a área de residência também, de preservação dos habitantes, né, de moradia que há lá. Então, a gente pede só a participação pública, principalmente, os comentários, as ideias, desenvolvimento, toda a capacitação para que a gente possa enriquecer mais ainda todo esse processo do zoneamento e a gente tenha um sucesso no planejamento da cidade. Tá? Obrigado por isso. Pedir ao senhor secretário que anuncie os vereadores e as pessoas presentes. Senhor presidente, quero anunciar também a presença da vereadora Elza Oliveira, também a presença do vereador Pastor Joel e também a presença do nosso presidente da casa, vereador Carmônio Bastos. Quero também, senhor presidente, registrar a presença do doutor José Carlos Barbosa Molico, da Comissão de Meio Ambiente da OAB Osasco. Seja bem-vindo. Também registrar aqui a presença do senhor Nelson, presidente do movimento Muletas, é isso? Neves. Neles. A letra está... Tudo bem? Nelson, seja bem-vindo, viu? É um prazer receber você sempre essa casa aqui também. Então, o movimento Muleta Neles, tá? E também o senhor João Monteiro, presidente da Associação de Amigos do Campesina.
Senhor presidente, provavelmente vai chegar aqui essa mesa outras pessoas que estão participando, mas também queria ver a possibilidade de que a vereadora Elza pudesse assumir essa secretaria, para que eu pudesse sentar ali e aguardar o encaminhamento da reunião. Respeitosamente, quero dizer que melhorou muito a nossa secretaria a partir desse momento. Com a presença da Elza, da vereadora Elza. Obrigado. Já falou. Quero convidar para fazer uso da palavra o Dr. José Carlos Barbosa Molico, da Comissão de Meio Ambiente da 56ª Subseção Osasco da OAB. A palavra está à sua disposição por 10 minutos. Dr. José Molico. O senhor pode descer mais. O senhor Sou pequenininho assim. Pode abaixar mais. Isso. Tá bom, né? Isso, tá bom. Boa noite a todos. Eu cumprimento, quero saudar a mesa na pessoa do excelentíssimo senhor presidente desta sessão, vereador Délbio Teruel. É uma honra, né? Em seu nome eu saúdo a todos os membros componentes dessa mesa. Em nome da vereadora Elza, eu saúdo a todos os vereadores presentes. Senhor presidente, a OAB de Osasco tem se primado muito na participação dos movimentos que conduzem o nosso município. E é uma honra para nós participarmos junto com esta casa, porque todos buscamos em comum o bem-estar da sociedade, o bem-estar das novas gerações, porque o que se faz aqui, principalmente neste momento, que se discute aqui, essa lei tão importante, é cuidar do nosso presente, e não só, mas do nosso futuro. Do futuro das nossas crianças, das nossas famílias, porque é o que vai vigorar, é o que vai regular tudo isso. Então, é muito importante que tenhamos todos consciência, tranquilidade para discutirmos isso. Tranquilidade para chegarmos a um ponto comum, para chegarmos a um ponto do que é melhor para a nossa gente. Osasco, hoje, é um município que atrai muito migrante, porque é um município em plena ascensão, é um município que cresce. Então, foi muito bom ouvir aqui a explanação do nosso engenheiro, né, que discursou agora há pouco aqui. Então, foi muito importante a explanação dele. Mas o povo precisa aprender isso de uma forma prática, entender de uma forma prática o que isso realmente quer dizer. Porque são siglas, são leis, são nomenclaturas, que é um pouco difícil para a população comum. Então, que isso seja esclarecido e que é muito bom. Eu acho que tem que estar lotado isso daqui, porque é uma coisa que mexe com a vida da população. Seria muito bom que o povo acordasse e viessem mais participar, e não reclamar depois, e não criticar depois pelo que não foi feito. Venha participar, tragam suas sugestões, tragam suas ideias, tragam suas críticas, que o momento é esse. É o momento de adequarmos essa lei. É o momento de verificarmos onde está bom, onde não está bom, porque há quanto tempo que não se mexe nisso? Isso vai regular todo o nosso município. Que é muito bonito nós vermos a nossa cidade crescer de forma vertical. Mas temos que pensar também o quanto isso aumenta em população. A mobilidade urbana, o quanto isso vai impactar. Então, é muito importante que se discutam isso. É importante que essa Casa de Leis esteja atento, viu, presidente? E parabéns à condução dessa sessão, parabéns ao nosso presidente Carmônio, por abrir esta casa. E é o que tem que ser mesmo, isso é a casa do povo.
A Câmara é os olhos, ouvidos e a voz do povo. Se não for aqui, vai reclamar aonde? Se não for aqui, vai discutir aonde? Vai pleitear o que aonde? Tem que ser nesta casa. Esta casa é aberta ao povo mesmo. Isto é muito importante. E a OAB fica muito grato em poder participar com esta casa nessas mudanças importantes de lei. Então, parabenizamos a todos desta casa que estão se empenhando tanto para desenvolver e apresentar uma lei adequada, boa para o povo, boa para mim, boa para os meus filhos, para os meus netos, porque é isso que vamos viver. Que os nossos vereadores tenham consciência disso, de saber que estamos legislando, que vocês estão legislando para uma geração futura, presente e futura, porque todos nós passamos. Amanhã serão outros representantes aqui, mas se tivermos a lei aprovada, todos terão que cumprir. E o gestor só consegue fazer nada, nós só conseguimos acompanhar a gestão de um município se tivermos boas leis. Isso é muito importante. Então, a importância de se discutir isso, de se discutir essa legislação. Trago aqui, presidente, também as escusas da nossa presidente da Comissão de Meio Ambiente, doutora Ana Célia, que tem outros compromissos, né, são professores, tanto é como outro colega também que esteve aqui, não puderam estar presentes, mas eu honrosamente, com muita alegria, venho aqui representá-los e representar a nossa diretoria da OAB, da 50ª Subseção de Osasco, que é uma entidade preocupada com a sociedade. Não é só preocupada só com o nosso dever maior, é com os advogados, mas o nosso dever primordial é com a população, com a sociedade. Porque nós também somos voz do povo, voz dessa sociedade que busca tanto um abrigo, busca tanto ter voz, ter os seus direitos preservados. Então, é tudo isso que nós buscamos, e o nosso pleito é estarmos aqui presentes, é colaborarmos com ideias, com críticas, e estarmos presentes. Então, presidente, muito obrigado, parabéns a todos pelo trabalho que estão fazendo, né? Esta é a nossa mensagem. Muito obrigado. Quero agradecer aqui, doutor José Carlos Molico, pelas palavras, pela colocação aqui em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Osasco, e dizer, doutor Molico, diante das palavras de Vossa Senhoria, de como é importante, né, a Câmara abrir as portas para essa discussão, para essa audiência. Aqui é a Casa do Povo, mas nós já estamos aí programados para mais duas audiências públicas, e aí nós vamos levar a Casa do Povo até o povo. Uma será na Zona Norte, outra será na Zona Sul, para que a gente possa ter a discussão ampla de todos os lados da cidade, de todas as pessoas da cidade, e aqueles que, porventura, não puderam estar aqui, que terão oportunidade, né, no seu bairro, mais próximo da sua residência, de poderem participar dessas discussões e trazerem perguntas e sugestões também. Então, em breve vamos soltar aí a programação, se não me engano, dia 11, dia 14, mas vamos fazer aí novas audiências públicas para que possamos atingir o maior número possível de munícipes da nossa cidade. Quero parabenizar até e agradecer ao presidente Carmônio Bastos por atendimento a esta solicitação também. Enfim, quero colocar aí agora, vamos passar a palavra aos senhores vereadores inscritos. Quero convidar a nobre vereadora Juliana Curvelo, da Ativoz, para fazer uso da palavra por 10 minutos. Boa noite a todas e todos. Bom, eu venho trazer aqui algumas dúvidas e também alguns questionamentos ao plano diretor, que também está sendo alterado e que não foi discutido neste momento. E são algumas coisas que aparecem nessa nova lei, nessa mudança, que fazem toda a diferença, na verdade, né? O André, ele está tratando aqui, ele trouxe uma questão sobre que Osasco está com déficit habitacional, e é fato, é só você ir para a Zona Norte, para o extremo da Zona Norte, no Jardim Santa Rita, você pode ir para o Morro do Socó.
eu olho o déficit habitacional com base nas periferias e quem está morando em áreas de extrema vulnerabilidade, nas encostas dos rios, nos espaços onde realmente você visualiza, né, aí algumas questões relacionadas ao déficit habitacional, porque as pessoas estão morando em lugares irregulares que precisam de atenção. E aí eu me deparei com a nova lei. Deixa eu só abrir aqui enquanto isso, só aproveitar para agradecer ao presidente, porque sábado eu estive aqui na audiência pública e sugeri essa descentralização, como acontece na Câmara no bairro, e vai acontecer, porque tem que acontecer. Né, presidente? Desculpa, mas o senhor não faz mais que a sua obrigação, viu, meu bem? Porque é isso, né? Desculpa te deixar vermelhinho, mas é isso mesmo. Bom, continuando aqui, eu preciso só abrir a lei, porque tem um trecho, e aí é no artigo 2. Vamos começar pelo artigo 1º, que ele vai tratar aqui das habitações de interesse social. E aí ele coloca uma categoria faixa urbana 3, como um parâmetro para essas habitações de interesse social, que, ao meu ver, e ao estudo que eu estou fazendo aqui, elas são destinadas para essas pessoas que estão lá no Santa Rita, da onde aconteceu o incêndio, no final de semana, lá no outro lado, lá no limite, lá na Zona Sul. E ele estabelece uma faixa salarial que é essa da categoria faixa urbana 3, que vai de R$ 4.700 a R$ 8.000. Foi perguntado para alguém que mora no Santa Rita, ou lá no limite, o valor salarial dele, para poder colocar isso como parâmetro. Na cartilha que foi enviada para a gente, o link foi disponibilizado agorinha, que está falando aqui que foi a parte inicial da escrita, inclusive do Código de Obras e tal, em pesquisas e dados. Eu quero a pesquisa para ver de onde eram essas pessoas, onde foi perguntado a faixa salarial que se encontra no plano diretor, que estabelece o que é hoje essa HIS, que é a habitação de interesse social, com esse valor salarial. E aí eu falo isso por quê? Eu duvido que tenham moradores ali que chegam a ter esse valor aqui de salário para poder se encaixar nisso, né? E esse valor aqui dessa habitação, ela... Vamos esperar um tempinho, tá, gente? Porque aí eu vou fazer uma comparação. É que eu não consegui abrir o arquivo aqui. Eu vou fazer uma comparação com São Paulo. A cidade de São Paulo, ela estabelece 2 tipos, tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ela tem o valor de R$ 4.236, que é o de 3 salários mínimos. A 2 é de 6, de 8.472. Osasco estabelece só esse, e está lá, 4.000 a 8.000. Eu achei um pouco desproporcional, e eu quero entender o porquê que a gente está estabelecendo um valor tão alto para habitação de interesse social e baseado em salário de quem? Para a gente saber para quem que a gente está construindo habitação de interesse social. É para quem realmente precisa, ou é pensando aí na especulação imobiliária predatória que todo dia avança na nossa cidade? E aí, tem no artigo 240, ele fala sobre habitação de mercado popular. Aí a coisa piora de vez, né? Que é aquela, está estabelecendo aqui, em Osasco, estabelece que seja de até 16 salários mínimos. 16 salários mínimos dá R$ 22.592, faixa salarial para habitação de mercado popular. Eu não recebo esse valor de salário? Estou vereadora. Para quem que nós estamos construindo a habitação de mercado popular na cidade de Osasco? E essa habitação de mercado popular, e aí eu preciso depois só confirmar na documentação, posso voltar aqui na réplica, em qualquer lugar, estava dizendo que pode ser construída em qualquer lugar, em qualquer zona de Osasco. Então, ele pode usar uma zona de interesse
especial social, que é as EIs, como lá é a ocupação Esperança, para construir uma habitação que vai custar, que a pessoa precisa ter o dinheiro salarial, a média salarial, precisa ser de R$ 22.592. Como isso, gente? A gente está abrindo a porta para poder construir nas nossas áreas verdes, na nossa área de proteção, nas nossas áreas de interesse social, moradia só para quem tem grana. Porque aí vai, não, mas a gente vai reservar um pedacinho de terra para poder construir moradia popular. Aonde? Que até agora a gente não consegue ver isso acontecendo de verdade na cidade. Santa Rita está lá pegando fogo. Se não está pegando fogo, está alagando, né? Porque ela vive com os dois extremos, com água e com fogo. E é isso, assim, eu quero entender exatamente o que isso quer dizer. Se está escrito na lei dessa forma, o que ela quer dizer. Porque se está estabelecendo lá o valor de 16 salários mínimos para habitação de mercado popular, eu acho que está bem fora da realidade. De novo, a cidade de São Paulo, ela estabelece de mercado popular de 6 a 10. Aqui é 16. Muito maior. Alguma coisa está para entrar, além da Dubai, da Eco, dessas empreendedoras gigantescas, está para entrar outra coisa aí que a gente tem que ficar de olho e ficar bastante atento. E para quem está sendo construídas essas moradias. E isso me preocupa bastante. A gente tem um déficit habitacional, mas pensado em quem? E eu preciso dessas respostas. Eu não vou usar os 10 minutos, presidente. Desculpa se eu te deixei vermelhinho, mas eu precisava deixar você vermelhinho, porque é isso mesmo. E dizer que, nas próximas audiências, eu espero que fale desse sentido, dessas coisas que estão nas entrelinhas, porque, como disse o nosso camarada da OAB, a linguagem técnica, os números, estão nas cartilhas. A gente não quer saber do que está do número lá, eu quero saber das entrelinhas. Eu quero saber o que está dizendo, quais são os tipos de pessoas que vão acessar esse tipo de moradia. Como que vai ser feito para poder dar moradia para o povo? Como que a gente vai fazer para caracterizar, por exemplo, uma área como a área tem uma área aqui em Osasco que conta com 6 etnias indígenas na nossa cidade. Como que a gente vai chamar? Como que a gente vai tratar isso, a questão indígena, já que eles estão em contexto urbano? Eles têm território aqui também. Como que a gente vai tratar isso? Aonde está aparecendo isso que a gente não consegue definir, olhar e colocá-los também dentro ali de uma contagem populacional e etc. Como que a gente vai pensar a cidade para as pessoas que realmente precisam do serviço público? Porque quem tem o salário de R$ 22.592 não vai precisar usar o recurso público para construir moradia. Tem dinheiro aqui para poder fazer, né? Então, é isso. Obrigada. Continuando a fala dos senhores vereadores, quero convidar o nobre vereador Emerson para o uso da tribuna por 10 minutos. Hoje não é o seu, presidente. Boa noite a todas e a todos, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais. Quero saudar aqui todos os vereadores e vereadoras na figura da nossa nobre vereadora Elza Oliveira. Saudar a todos que aqui estão assistindo dentro do plenário da Câmara. A participação popular ela é mais que necessária nesses momentos, ela é crucial, porque somente a população sabe quais são suas dores e como resolvê-las. Então, baseado nisso, eu trago aqui novamente denúncias com dados e provas do próprio governo
que coloca esse projeto de lei do zoneamento para nós. Nós recebemos um documento aqui que retrata bem a audiência pública, né, sobre o zoneamento e código de obras. E aqui, muitas questões são baseadas pelo IBGE, que traz para a gente dados sobre a nossa cidade, sobre a população, inúmeras coisas que estão definidas e que são reais da nossa cidade. Dentro delas, a quantidade populacional que nós temos aqui na nossa cidade de Osasco, que são mais de 700 mil pessoas aqui na cidade de Osasco. Mas, olhem, nós temos uma cidade de 700 mil pessoas, de mais de 700 mil pessoas, e o governo, para que toda a população tivesse acesso a essa audiência pública e que pudesse discutir sobre o seu futuro, sobre o futuro que quer da cidade, seu bairro, sua rua, o posto de saúde, a UBS, a UPA, todas as questões que envolvem a nossa cidade, ele fez, com 20 a 30 dias de antecedência, divulgação planejada. Por que eu digo planejada? Porque, conforme publicação no IOMO, foram enviadas 30 mil mensagens entregues diretamente aos munícipes. 30 mil mensagens não é nem 5% do total de moradores da nossa cidade. 50 faixas distribuídas nos territórios, norte, sul e centro. Ora, nós estamos vivendo um momento importante da democracia, que é o momento eleitoral. Os candidatos a prefeitos aqui, eles devem ter 50 faixas em apenas uma rua ou em uma avenida. Aí, o executivo, o atual prefeito da cidade, distribuiu 50 faixas na cidade inteira. É um tapa na cara da nossa população. É excluir o povo de tomar as decisões que a população precisa tomar. Isso daqui é revoltante, é chamar o povo de burro, é pegar e excluir o povo na cara dura, é excluir as associações de moradores, os órgãos, ONGs e entidades que estão na nossa cidade, os comércios de vila, os pequenos comerciantes, é excluir toda a população que pega um transporte público sucateado na nossa cidade, que não tem mobilidade, e ainda fala que estudou, mas se estudou, então, mobilidade, por que fez, então, mudanças nesse trânsito que transformou nossa cidade em um caos? Aqui no centro, impactando todas as regiões. Estudou, mas não ouviu o técnico e nem o engenheiro? E aqui nós estamos, de novo, são 60 bairros, 50 faixas, ou seja, nem para a quantidade de bairros foi definidos. 10 horas de carro de som. Pessoal, sabe aquele candidato chato, que agora na eleição, 6, 7 horas da manhã, está passando com aquele som horrível te perturbando, não deixando você pegar e dialogar com seus familiares ou com seus amigos? Quantas horas por dia esse carro passa na sua rua, te atormentando? Mas aqui, para informar, só passou 10 horas. Só 10 horas. Os candidatos a prefeito que disputam a eleição aqui têm inúmeros comitês na cidade. Mas, olha, para você discutir sobre o seu futuro, eles estão te obrigando a você vir aqui na Câmara. Ouvi aqui que a nobre vereadora pediu para o presidente Carmônio e ele vai descentralizar. Olha que legal. Vai enviar para um único ponto na Zona Sul e um único ponto na Zona Norte. Olha que bonito. Eu fui lá. Na última foi no Jardim Elvira. Tem pessoas que, primeiro, não tem recurso suficiente para pegar um ônibus e ir para lá, porque a nossa cidade não é planejada. É contramão para você ir em qualquer lugar. Segundo, como um único ponto, em um único local, o equipamento vai atender todas as pessoas daquela região norte, daquela região sul ou daquela região centro. Novamente, eu reforço aqui o que eu já falei na audiência pública, em junho, lá no Jardim Elvira, no céu do Jardim Elvira, que tem que ser feitas essas audiências públicas nas escolas,
que são os equipamentos públicos mais próximos, que tem que falar com os pais dos alunos. Sabe por quê que tem que falar? Porque agora, ano eleitoral, estão enviando os dados dos pais dos alunos para fazer campanha política para candidato A, B ou C. Ou seja, tem os contatos de toda a população de Osasco que utiliza serviço público, mas só está utilizando para politicagem, só está utilizando quando favorece alguém. Para a população não é utilizado. Ora, se tem um contato de todo mundo, está cometendo crime eleitoral, enviando mensagens, infringindo a LGPD para pedir voto, por que não pede para a população participar de algo que realmente vai impactar na vida dela? Isso daqui tem que ser mostrado. E aqui, novamente, a gente vê a falta da participação popular. Não é porque ela não quer, não, gente. O trabalhador acorda 4 horas da manhã, enfrenta 2, 3 horas de trem, ônibus lotado, volta com mais 2, 3 horas de trem, ônibus lotado, e ele não tem tempo, às vezes, para inúmeras coisas. Mas, se for próximo da casa dele, ele vai. Porque eu vi vários candidatos a prefeito aqui fazendo inúmeras reuniões, mais de 5 reuniões em um único bairro. Para fazer reunião política tem condição, mas para informar e trazer o povo para a discussão sobre a cidade que o povo precisa, não tem. A nobre vereadora Juliana trouxe aqui uma importante pergunta, né, para a gente pensar e discutir. Como que a gente está dialogando numa área periférica, que eu moro lá na Zona Norte, eu moro no Jardim Bonança, estive lá no Santa Rita, que pegou fogo no mesmo dia, inclusive até hoje o prefeito não foi lá ver como a população está, mas mandou R$ 3.500, e eu agradeci ele por ter feito isso, porque foi uma coisa imediata, mas é enxugar gelo, porque é a segunda vez que pega fogo e até agora não tivemos medidas concretas e efetivas ali. E aí, retomando, como que um local desse, que é coberto por ocupações, que é uma área de fragilidade total, que falta saneamento básico, que falta infraestrutura, ele coloca uma condição social, monetária, na casa de R$ 22.000? Que Osasco é essa que eles estão vivendo, que eu, você e a grande maioria dos osasquenses não estão vivendo? Se você digitar no Google salário médio da população de Osasco, R$ 2.500 a R$ 3.000, 88% da população de Osasco vivem com R$ 2.000. Aonde que está vindo esse recurso? Querem excluir a população da cidade? Porque é isso que está acontecendo. A verticalização com a construção de apartamentos na faixa de R$ 1 milhão não é para mim, não é para a população pobre da nossa cidade. Está elitizando a cidade, excluindo as pessoas. E outra, quando a gente faz isso, que é isso daqui que chegou, é a audiência pública de uma nova discussão da lei de zoneamento. E a gente falou isso nas outras. Quando se faz algo sem planejar, nas pressas, para entender, para atender interesse particular, escuso, acontece isso. Falhas graves falhas, e que devem ser totalmente repensadas e que não deve ser colocado goela abaixo da população. Está acontecendo essa lei de zoneamento aqui. Para mim, enquanto vereador, acredito que é necessário aqui. Só que não tem efetividade alguma, porque ela tem que ser descentralizada. Todos os bairros deveriam ter essas audiências públicas aos finais de semana, para que o trabalhador e a trabalhadora pudessem estar lá presente, para que eles colocassem suas reivindicações, como falta de vaga nas creches, como a saúde que está precária e abandonada, como inúmeras coisas que não estão funcionando nessa cidade. E não essa coisa aqui, que não tem participação. Presidente, só para concluir, 30 segundos. E não esse projeto que está sendo colocado aqui, que visa excluir a população mais carente da nossa... A população mais carente não, a população da nossa cidade, já que 80% da população recebe menos de R$ 2.000. Então, eu gostaria de pedir aqui, educadamente, para que o governo repensasse e fizesse audiências públicas descentralizadas, com mais faixas, com mais divulgação, para que toda a população pudesse acompanhar. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas, infelizmente, meu tempo acabou. Obrigado, presidente.
Quero pedir aqui só para a vereadora Elza anunciar 2 nomes que ficaram faltando aqui, um nome que ficou faltando anunciar. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença da Cléria Jardim, do Instituto Ação Comunitária. Obrigada pela presença. Quero convidar o nobre vereador Batista da comunidade para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição por 10 minutos. Boa noite, presidente, público presente. Vou ser bem breve aqui e deixar meu posicionamento referente essa lei, que eu preciso rever algumas coisas, não tive acesso ainda ao projeto, mas eu queria falar com os técnicos aqui, com o secretário, que estão à frente, sobre... Deixa eu abrir aqui. Sobre as áreas permeáveis, sobre o solo natural, né? Porque se era 15, né, e agora vai ser 5, provavelmente, nesse projeto. Qual vai ser o impacto se a gente baixar para 5, nessa nova regra? Eu queria essa resposta. E eu queria também que a gente discutisse mesmo, como o Emerson falou, com os bairros, né, lá no fundão da Zona Norte, fundão da Zona Sul, né, e discutir, se possível, até umas 10 audiências públicas em cada local, 10 na Norte, 10 na Sul, né, para a gente poder votar consciente da melhor forma. Beleza, presidente? Era só isso mesmo. Obrigado, vereador Batista. Obrigado. Quero convidar, então, nesse momento, para fazer uso da palavra. Eu quero convidar para fazer uso da palavra o nosso presidente da Câmara, Carmônio Bastos. Nosso presidente. Colocando a tribuna à sua inteira disposição, senhor presidente. Boa noite a todos. Saudar a mesa aí em nome do presidente. Meu amigo Molico, doutor Molico, em nome da OAB. Eu vou ser bem breve aqui, pegar a fala da vereadora Juliana e do vereador Emerson, onde fala de mais audiências, mais publicidade em todos os bairros. Quando fui disputar uma eleição, eu sempre ouvi falar que os vereadores são legítimos representantes do povo. Então, aqui eu faço um desafio aos vereadores, assim como fez a OAB, algumas entidades, que apresentem projetos de fato, o que tem que mudar. Agora, não adianta fazermos 63 audiências públicas e ninguém apresenta nada. Eu acredito que o vereador Emerson representa lá a região do Bonança, que represente o seu povo, porque ele, e todos nós sabemos, que você realizar 63 audiências públicas é praticamente inviável. Nós vamos estar repetindo, e aqui eu volto a falar, é só você mudar os rostos de lugares que as mesmas pessoas. Então, como citou a vereadora Juliana, que a princípio seria 2 audiências públicas, e agora serão 4, decisão da comissão do vereador Batista e de todos os vereadores, se for preciso fazer mais 4, vamos fazer mais 4, mais 5, mais 6, só que com materialidade, com apontamento, assim como o certo ou errado, ou faz OAB, faz N as entidades. Agora, só ficar discutindo mais publicidade, 50 faixas, 10 faixas, 15 faixas, não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum, tem que ser audiências públicas produtivas, com entrega. Aqui citou a vereadora Juliana sobre HIS, que eu também concordo, vamos avaliar, vamos ver o porquê chegou. Legal o apontamento da vereadora, mas vamos ser mais incisivos no que nós queremos, como queremos. Só que mais audiência, mais publicidade, mais a dona Maria, a dona Joana, o seu Pedro tem que participar, eu concordo. Se dona Maria, o seu Pedro não pode participar, o vereador Batista pode representá-lo.
que votou nele, o vereador Hermes, a vereadora Juliana, vereador Delber, vereadora Elza e todos os vereadores. Mas vamos ser mais incisivos no que queremos. Mas apontar de fato, assim como apontou a vereadora Juliana, na questão da HIS. Agora, a gente fica debatendo aqui, mais reuniões. E ainda situações, é difícil. 2 na Câmara Municipal, no centro, uma na Zona Norte, uma na Zona Sul. Se precisarmos de mais, vamos realizar. Se não for, entrar num consenso que não vamos votar agora, não votaremos. Mas não adianta ficarmos aqui discutindo, e não ter apontamento nenhum. O que queremos, como queremos. Então, essa casa, como citou o doutor Molico, é uma casa do povo, aberta para o povo. Por isso que as 2 audiências públicas, primeiro, foram aqui. Se for fazer 2 na Zona Sul, 2, vamos fazer, mas efetivamente com produtividade, com entrega, se for para alterar, como citou aqui a vereadora Juliana, vamos avaliar, vamos conversar com os técnicos e vamos fazer as alterações. Agora, ficar falando em faixa, em rádio, em carro de som, em N as coisas aí não dá, né? Vamos ser mais produtivos, de fato, no que queremos. Era essa a minha mensagem. Obrigado. Muito bem, nobre presidente. Quero convidar o secretário Daniel Calhós, da Secretaria de Uso de Solo, para que faça uso da palavra por 10 minutos, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Boa noite. Gostaria de agradecer principalmente a vereadora Juliana, com a preocupação com a nossa população, principalmente aquela com menor poder aquisitivo. Gostaria de ressaltar que um governo ou decisão unânime é um governo ou uma decisão burra. Seu contraponto, Juliana, é de fundamental importância. E, justamente por isso, gostaria de expor a realidade sobre a lei de HIS. Este programa segue as regulamentações do governo federal, e é o governo federal que dá as atribuições em relação ao programa de renda, de valor de comercialização e daí por diante. Dentro desse programa, existem várias faixas, faixa 1, faixa 2, faixa 3, que são distribuídos de acordo com a faixa de renda e subsídios do governo. Por isso, vereadora, as faixas de rendas familiares e não pessoais não excluem as mais diversas famílias das aquisições dos imóveis e as moradias dignas. Então, diante disso, eu gostaria de convidá-los, não só a nobre vereadora, como o vereador Emerson e os demais membros aqui presentes, para que conheçam um pouquinho desse projeto e o que diz respeito àquelas artigos que estão estabelecidos no projeto de lei. Obrigado. Senhor presidente, senhora secretária e público presente, nós vamos aqui em rápida palavra abrir 5 minutos aqui. Molico, vamos abrir 5 minutos aqui, pode ser, Nelson? Rápidas palavras. Nelson Abad, que é o presidente do movimento Muleta Neles e que está aqui representando. Acho que dá para usar esse microfone ali.
que está aí atrás? É, pode ser, Nelson. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Aê, é isso aí, gente. Ó, primeiramente, parabéns. Tem que ser feito mesmo uma mudança no zoneamento. Tá de parabéns, acho que os vereadores estão fazendo o papel deles mesmo. Acho que o que o secretário falou, tudo que a gente faz de evolução, que todo mundo concorda, é meio complicado. Mas, enfim, eu queria falar do Campesina. A gente está falando dos bairros, muitos bairros, nobres ou não. Estamos falando de Osasco. Porém, a gente tem uma questão... primeiramente, eu sou o Nelson Abad, presidente do Muleta Neles, sou gestor público, trabalhei dentro da prefeitura, conheço os excelentíssimos vereadores e todos eles estão aqui para fazer o trabalho para nós, pessoas aqui da região de Osasco. Está aqui o João, está nossos vizinhos lá atrás. E eu queria falar só um adendo, tá? Contemplou, legal, bacana, a mobilidade, a questão do crescimento, mas tem uma questão no Campesina. A gente não concorda na questão de a gente não entender o zoneamento como é, e não só isso, a gente não discutiu esse zoneamento dentro do nosso próprio bairro. É bem complicado isso, eu não estou falando isso em panfletagem, em plaquinha. Eu acho que é isso mesmo, vai lá o vereador responsável, acabei de falar com o Josias ali fora, conheço o Carmone, que é o presidente, conheço o Delphi, conheço todo mundo, a Elza. Tem mais vereadores aí, mas espera aí que eu sou péssimo. O Juliano, está ali no canto, também conheço. Conheço todo mundo, sou nascido e criado, tenho 80 anos nessa terra aqui, 80 não, né? Tenho 42, minha família tem 80. Então é isso que eu queria falar. A questão do zoneamento no Campesina, a gente precisava discutir isso melhor. Porque os próprios moradores não estão entendendo e também não concordam com a parte desse zoneamento. E outra coisa, é um crescimento muito grande. A gente não tem nem ônibus que passa na linha. No próprio Campesina não tem a linha de ônibus. Eu sou cadeirante, ou eu tenho que ir no terminal do Viliara, ou na frente da prefeitura para pegar qualquer ônibus. Falei rapidinho, era só uma fala rápida, só para representar meus amigos lá do fundo, que são moradores do Campesina. Aqui o João, que briga muito pela gente também. Vocês sabem, todo mundo conhece também. É um cara que é afinco aí no nosso bairro. E é isso. Gostaria que um dos vereadores fosse no Campesina para a gente discutir o zoneamento e a questão também dos bares e restaurantes, que a gente tem um problema muito grande com a questão de barulho depois da meia-noite e outras questões de urina na calçada e outras questões que não cabem nessa reunião. Mas do zoneamento, eu gostaria muito para vocês, excelentíssimos, um vereador lá no Campesina, não somos contra o zoneamento, tá? A gente só precisa discutir isso melhor para que faça de uma forma que seja para todos. Muito obrigado. Quero aproveitar então, passar a palavra aqui para uma rápida colocação e resposta do nosso Juliano Duarte Vieira, secretário executivo de projetos. Ô, Nelson, fica aqui um pouquinho, só para terminar aqui. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado a todos da mesa. Agradeço aí a oportunidade em nome do presidente Délbio. Obrigado a todos os vereadores presentes na sessão, a todos da plenária. Muito bem colocado, Nelson, suas questões. Eu acho que realmente o Campesina, os nossos estudos realmente mostrou que hoje o ponto mais sensível da cidade é o bairro do Campesina, né? Sobretudo sobre o tráfego. Mas a gente entendeu também, os estudos foram feitos em diversos horários, né? E grande parte, a maior parte do impacto gerado são nos horários de entrada e saída de aula da Fundação Bradesco, que ali tem a Cidade de Deus, e na entrada também das pessoas que trabalham lá dentro e que saem. Então, esses são os horários que realmente de pico e que os estudos apontaram a situação que ela é a penúltima situação do pior caso, né? Então, realmente, foi o nosso ponto de preocupação, e onde a gente se debruçou bastante tempo sobre aquela área. Então, a gente manteve aquela zona predominantemente residencial, tá? Porém, o predominantemente residencial, a gente quer trazer infraestrutura, principalmente no eixo, né, no principal eixo do Viliara, que é a deputado Emílio Carlos, infraestrutura de transporte público,
não entenda só como ônibus, mas tem vários modais de transporte público. E também trazer a questão do comércio e serviços de baixo impacto, que já é uma situação real daquela região. Vocês que moram lá, vocês sabem o quanto de clínicas tem lá, o quanto de pequenos comércios de baixo impacto tem naquela região, e que a gente não pode simplesmente também não olhar para esse lado. Então, quando a gente faz um estudo, ele é baseado tanto no que a gente pretende para o futuro, como está a situação consolidada daquela área. Então, a gente chegou nesse tipo de zoneamento naquela região, e a gente fica à disposição para mostrar, para esclarecer melhor, de uma forma didática. A minuta, a gente entende que a minuta ela não está extremamente técnica, né? As descrições das zonas, o que é permissível, o que não é, os quadros, a gente entende que está colocado da melhor maneira possível, mas, se for o caso, e se vocês assim entenderem que a gente tem que explicar melhor isso, fazer oficinas no bairro, a gente está à disposição como executivo para poder levar essa informação da melhor maneira para vocês, tá bom? Obrigado. Isso aí. Quero agradecer aqui também a presença do Leandro Fogaça, sempre presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco, e agradecer a presença do nosso amigo aí, secretário da Indústria e Comércio, né, Alexandre Bussabi. Valeu, Ale. Obrigado pela presença aí, sempre participando aqui com a gente. Desculpa, na última sessão acabamos não anunciando, que estava um pouco mais tumultuado, mas obrigado pela presença de sempre também, você e a todos os que estão aqui presentes ao vivo e em cores, né, na nossa audiência pública. Enfim, só ressaltar, gente, falamos aí, muitos falaram nos estudos, né, em acesso ao estudo e ao tudo que foi feito. Nós temos o site, ao passar aqui, até depois pedir para o pessoal da Câmara, da TV Câmara, senhor presidente, se puder colocar aqui, o link para acompanhar os estudos, é o participa.osasco.sp.gov.br/audiências conferências, tá bom? A Câmara vai disponibilizar aí depois no site e na TV Câmara, e quem quiser acompanhar e olhar os estudos, né? A gente teve uma grande discussão aqui das caixas na última audiência pública, mas a caixa é essa aqui. Então, se puderem aí anotar essa caixa, estão todos os estudos lá. Quero agora passar a palavra aqui ao André, porque nós temos algumas perguntas via internet, perguntas que foram feitas aqui ao vivo, Elza. Então, vou passar já para o André, que o André já lê e responde a pergunta. Pode ser, André? Vamos lá. As perguntas que vieram, né, dos nossos participantes que estão assistindo, a audiência online. Daniele Simões, jornalista. Gostaria de saber o que a nova lei de zoneamento prevê a respeito de verticalização, ou seja, em que áreas podem ser construídos prédios e se haverá restrição em alguma região da cidade. A nova lei trata da padronização das edificações no que diz respeito ao aproveitamento de água das chuvas, individualização de hidrômetros e registro de gás. Primeira parte da pergunta. Sim, a nova lei ela traz respeito dessa verticalização. Em todo o município foi estudado as áreas que podem ser adensadas ou não, e as áreas que já está ocorrendo essa modificação de padronização das edificações, que é transformando em áreas verticais, né, áreas de lote que eram unifamiliares e passam a ser multifamiliares. Essas áreas, né, a gente fez todo esse estudo para que em cada determinação de bairro, se é possível potencializar, qual que vai ser o potencial máximo e qual que é seu potencial básico. Então, todas as áreas, a gente tem na tabela a especificação, que é o seu coeficiente de aproveitamento básico e o seu máximo que ele traz no plano diretor, conforme a macrozona que ele está inserido. Então, ali eu vou verificar se ele pode chegar a 4, se ele pode chegar a 5, e aí sobre a via de adquirir a outorga, que é uma linha que vem sobre o que a própria nossa vereadora comentou, que potencializa para edificações de HIS, onde eu faço o depósito em fundo habitacional, esse fundo habitacional vai para a área de faixa 1, que são as pessoas que não têm essa renda familiar,
que está destinada, conforme o programa habitacional do governo federal, que são sobre essas faixas de renda. Então, HIS, a gente tem faixa 1, 2 e 3. A faixa 1, como o incidente que aconteceu no Santa Rita, do incêndio, eles são caracterizados como faixa 1. Eles vêm com a unidade habitacional vinda do programa do governo, pelo CAD único, cadastrado, ou pessoas em faixa de renda, vulnerabilidade, casos determinados, áreas de risco, essas áreas. E a prefeitura faz, ou o governo federal, enfim, a verba destinada vem boa parte da destinação dessa outorga pelo fundo habitacional. Então, a gente tem a política para a faixa 1, a gente tem a potencialização e a política para a faixa 2 e a faixa 3. O zoneamento ele complementa e cria essa posição do promorador habitacional, ter a oportunidade da sua habitação, em todas as determinações de acesso, né? Então, o zoneamento e o plano diretor, e até levar no Código de Obras, está completo para que todos tenham acesso a essa moradia. Então, a verticalização ela traz tanto a área de desenvolvimento, quanto ajuda, sim, no déficit habitacional dentro do município. A patronização das edificações, aproveitamento de água, de chuva, individualização, principalmente aproveitamento de água de chuva, a gente vai ter parte, né, índices que podem, no Código de Obras, a gente trata esse tema, não na lei de zoneamento, mas que vão incentivar isso para que a gente tenha edificações ecologicamente corretas, possam beneficiar, possam fazer uma troca para que aumente esse tipo de política, né, ecológica, sustentável dentro do município. Então, isso é tratado no Código de Obras. Rapidinho, André, posso só complementar uma parte da pergunta, que é a primeira parte, aonde que pretende-se potencializar a verticalização? Sobretudo nos eixos de mobilidade urbana. Os EMIUs, para quem tiver acesso ao mapa, que já está disponível, as áreas roxas. São as áreas roxas, onde a gente vai promover a verticalização, não só de prédios de maior, para as pessoas com maior poder aquisitivo, como também construção de HIS, que são as áreas onde a gente tem maior disponibilidade de infraestrutura urbana, como transporte público, como comércio e serviços, e são essas áreas que a gente quer potencializar e verticalizar. E é importante colocar o conceito aqui, que a verticalização ela também ajuda o meio ambiente, porque a gente não consegue crescer o nosso território, a gente não consegue aumentar a nossa área, nossa metragem quadrada. Osasco vai continuar com seus quase 65 km². Então, como que a gente organiza esse adensamento e promove a liberação de áreas para começar a reverter e criar áreas verdes? É verticalizando. Isso é uma tendência no mundo todo, gente. Não tem como a gente ir contra o que está acontecendo nas principais cidades do mundo e praticamente no Brasil inteiro. Então, é uma tendência realmente, e a lei de zoneamento vem para organizar isso, vem para a gente fazer da melhor maneira para que a gente não colapse a cidade. Obrigado, Ju. Complementou bem os eixos que a gente pretende potencializar. Então, vê que o estudo de potencialização ele foi, né, dentro do nosso mapa, da nossa geometria de cores ali, ele é determinado pela linha roxa, onde a gente entende que já tem infraestrutura urbana, transporte coletivo, para que a gente possa verticalizar mais dentro da cidade. A Mauri Mateus. Tenho uma casa na rua Aquiles Bellini, 793, Jardim Padroeira, e a quantidade de prédios que surgiram nos últimos anos mudou muito a nossa rotina. São muitas pessoas vivendo no mesmo espaço e os serviços públicos já não dão mais conta de atender tanta gente. Além do mais, o trânsito tem piorado bastante e tem ficado perigosa a travessia de pedestres, visto que a sinalização ainda é precária no local. Há alguma previsão na nova lei de zoneamento de frear essa construção de prédios ou haverá ampliação dos serviços públicos para atender essa demanda? Bom, é um equilíbrio que a gente busca e entende, e a gente trouxe esse mecanismo no plano diretor, onde qualquer empreendimento ele tem que apresentar o seu relatório de impacto de vizinhança e o seu relatório de impacto de trânsito. Então, que são esses dois modelos, como você cita aqui, né, um transtorno nos serviços públicos e um transtorno no trânsito, na travessia de pedestres e demais. Então, todo empreendimento, quando ele é feito, né, determinado com a sua área, determinado, né, tem as suas especificações, tem que apresentar o relatório de impacto para o município, e isso gera a sua contrapartida, né, para poder minimizar isso. Então, pode ser
desde a construção de uma unidade básica de saúde, pode ser a melhor circulação, né, uma readequação do trânsito, uma reforma de uma via com a sinalização, placas, para que a gente seja feita, né, a potencialização da área, mas que ela cresça de forma ordenada e não crie transtorno para os moradores que já estão lá vivendo, e os que passem a viver também passem a viver em comodidade, não venha a ter um grande transtorno. E a forma de frear, a gente tende não de forma de frear, a organização da cidade. A gente tem as áreas de levantamento que podem ser potencializadas pelo estudo de densidade e as áreas que devem ser mantidas, né, não ter o seu adensamento conforme estudo. E aí a gente tem as especificações. Zonas exclusivamente residencial, predominantemente residencial, zona de eixo de mobilidade urbana. Conforme cada zona, ela tem o seu coeficiente básico de aproveitamento, que é o que vai não frear, mas ter o controle do adensamento da área de construção de verticalização nessas áreas. O Daniel até levantou já aqui para a gente ter, o Jardim do Padroeiro que ele passa, para você ver, o coeficiente é 1,5 da relação que a gente tem dentro do município, até 5, determinadas outras áreas, tudo. O nosso básico lá é 1,5, para você ver como já é uma área que a gente entende do seu adensamento, que ele não tem o impacto que deve fazer qualquer empreendimento que acontecer lá, para qualquer área que deva crescer mais, ele tem uma grande contrapartida que deve ser feita. Então, isso é um modo não de frear, mas de organizar a cidade. Valtemir Narciso Lourenço. Comentários. O que está previsto no plano diretor de Osasco para os cemitérios de Osasco? Vou responder sequencialmente, ele fez 3 apontamentos aqui, mas vou colocar. Os cemitérios de Osasco eles estão demarcados nas zonas como umas zonas de preservação, né, para que a gente mantenha essas áreas, elas têm que ser respeitadas. Então, há essas áreas públicas com a sua função, elas são demarcadas como ZEPAM, elas estão na nossa lei de zoneamento demarcadas. A coleta seletiva nos bairros da cidade para as cooperativas de reciclagem. Isso a gente vai, eu vou puxar só um pouco, isso é determinado num plano de coleta seletiva dentro do município, que o nosso município está tratando, a gente está fazendo todo um levantamento, a Secretaria de Obras está fazendo um trabalho fantástico de todo esse acompanhamento para que a gente melhore cada dia mais a coleta nossa do lixo. E é relacionado no Código de Obras que a gente está trazendo, é um capítulo para a padronização, modelos de edificações de lixeiras. Então, principalmente em grandes polos, né, geradores de lixos, que tenha a separação da lixo molhado, seco, para que tenha a coleta destinada, seja organizado, o seu espaço coerente, não traga transtorno para o passeio público. Tudo isso é um capítulo que está sendo destinado no Código de Obras. Mobilidade urbana no descolamento do centro para o Rodoanel, passando pela Avenida Internacional e pela Avenida Benedito Alves Turílio, no tocante ao trânsito que está cada vez mais crítico. Sim, a parte de mobilidade urbana, a gente também tem um plano de mobilidade urbana, mas a gente traz o zoneamento com esses novos eixos de mobilidade urbana, tentar melhorar esse deslocamento norte e sul, ou que você passa aqui, né, da Avenida Internacional, deslocamento Rodoanel, igual a gente falou, até, né, na oeste-leste, que a gente faz a transposição, de que essas linhas de ônibus também no plano de mobilidade sejam atualizadas. Isso a gente não traz aqui no plano diretor e no zoneamento, a gente traz a melhoria das vias para que a gente possa ter mais eixos de mobilidade, mais linhas de ônibus, e isso possa ser tratado no plano de mobilidade urbana. Rapidinho, André. Na prática, pessoal, o que a gente está querendo promover nessas áreas onde a gente já não tem uma largura, né, a gente chama de caixa de via, né, a largura ideal da avenida para que a gente possa ter uma mobilidade efetiva. A gente cria no plano diretor um instrumento chamado faixa não edificante nos lotes, para que, com o passar, né, do tempo, porque isso eu já comentei diversas vezes, não é uma virada de chave, mas com o passar do tempo, nas comercializações, vendas, reformas, novos alvarás desses lotes, a gente deixa uma faixa não edificante e, claro, em contrapartida, aumente o potencial construtivo dele, para que ele não perca a metragem quadrada da obra dele, mas a gente deixa uma faixa não edificante na frente do lote
para que no futuro a gente possa fazer o alargamento dessas vias. Então, principalmente em áreas consolidadas, é um dos únicos instrumentos que a gente vê como viável que a gente possa fazer essa mudança. Né? Eu sou ali do Jardim Novo Osasco, aqui no extremo sul de Osasco, e uma avenida que é bem simbólica para a gente ali foi a Avenida Novo Osasco, que ela tinha apenas uma faixa de rolagem em cada para subir e outra para descer, e hoje a gente tem 2 faixas que foi promovido através desse instrumento. Então, na prática, o que a gente pretende fazer é isso. Valeu, obrigado, Ju. Vina Moreno. Necessitamos da aprovação dos moradores sobre a consulta pública e compartilhamento dos estudos dos impactos ambientais no bairro. Exemplo, fluxo de veículo, trânsito caótico do Campesina e arredores. A gente já disponibilizou o estudo para consulta, então tem um ponto, se for destinado como exemplo, colocou do Campesina, tem os levantamentos de ponto dessas áreas para que seja verificado qual foi a classificação, como foi determinado todo o fluxo da área, e assim a gente verificar o adensamento determinado de cada bairro, o impacto ambiental, a preservação que tem que ter de cada levantamento, tem nos nossos estudos. Vina Moreno, novamente, solicitamos a participação dos moradores do Campesina sobre o zoneamento futuro da área. Temos as audiências públicas, teremos mais 2 audiências públicas para que tenha o máximo de participação de todos os moradores, como do bairro do Campesina, tanto de do município todo. Vina Moreno, novamente, como sabemos se as árvores cortadas teve sua real compensação, plantio e em que área? Se o corte da árvore foi no Campesina, o replantio deve ser no mesmo bairro. Toda a parte é feita pela área, né, pela Secretaria do Meio Ambiente, e para que qualquer remoção, ou se for uma poda drástica, ou se for o próprio corte da árvore, ele deve ser feito através da certidão de anuência, né, que é a aprovação, né, dessa delimitação do corte ou da poda, e lá a Secretaria desenvolve a compensação ambiental, a destinação que deve ser feito. Então, todo esse processo é feito na Secretaria de Meio Ambiente, acredito, pode verificar, dar vista, há um protocolo, se houve a compensação, a doação de mudas, é feita no Parque Chico Mendes, é feito um documento dessa doação, é anexo ao processo, para que tenha toda a regularização, a verificação. É um processo que pode ser dado vista se há alguma dúvida, se houve alguma árvore que está sendo cortada sem a devida autorização. Se não há a fiscalização, os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente que fazem esse acompanhamento. A gente tem o levantamento aéreo dessas áreas, dos maciços florestais. Também, num caso futuro, identificou que houve uma remoção e não há um processo para isso, tomadas as devidas providências para isso. O replantio deve ser no mesmo bairro, ele também é identificado, isso é dentro da área, se é feito no mesmo, a compensação aconteça no mesmo bairro. A secretaria a gente acompanha. Jefferson Ferreira, por que não foram disponibilizadas versões impressas dos respectivos documentos para as devidas anotações e comparativo das análises e destaques para confrontar as leis vigentes e destacarmos as devidas considerações visuais também nas plantas? É uma política que a gente traz ecologicamente, né, para que não seja, né, a via de papel, tudo isso. Os mapas estão disponibilizados em qualidade, como eu passei, alta para verificação. Toda a minuta também está disponibilizada para que seja feito o download e a leitura. Posso optar por fazer a impressão, mas é uma política que a gente traz. A gente tem a política, né, do Osasco sem papel, mas ecologicamente tentando trazer o melhor da sustentabilidade para cá. E não desperdiçar a parte dos recursos financeiros também do município, gerando impacto, né, nas contas públicas. João Monteiro. Sabemos que o Bradesco é o maior responsável pelo trânsito do Campesina. Viliara. Sabemos que a Demutran está com efetivo baixo e sem equipamentos. O que vai ser feito para melhorar o trânsito nesses locais se eles não conseguem fiscalizar o trânsito hoje? Como vai ser depois deste salto populacional com novos prédios? Em primeiro momento, o do Bradesco, vou verificar o que a gente traz agora, né, falando sempre daqui para frente, né, na lei de zoneamento, a gente traz especificações para delimitações de grandes polos geradores
se há uma via, se ele tem mais de 50 metros de confrontação frente para a rua, ele tem que ter uma calha de acomodação veicular. A gente traz delimitações dos veículos para que a gente não gere transtornos. O Bradesco vem de uma edificação anterior, já é uma edificação consolidada, mas tentamos tratativas de melhorar o trânsito daquela área para que eles façam reformas, para que ele adequem melhor para diminuir o impacto de trânsito da região. Mas a gente pensa daqui para frente para que novas edificações não gerem transtorno dentro do município. Como vai ser depois? Toda construção que gerar um aumento populacional, como eu disse já na lei de zoneamento, no nosso plano diretor, a gente traz a obrigação do relatório de impacto de trânsito, nosso RIT, e aí, através do que vier nesse relatório de impacto, vão ser feitas as obras, a forma de minimizar isso dentro do município e não gerar um transtorno para a população. Então, esses são os meios que a gente pensa a partir de hoje. Só complementando, Monteiro, em relação ao questionamento como depois deste salto populacional nos novos prédios. Os estudos apontaram que naquela região, grande parte do problema de trânsito ali causado são das pessoas que se deslocam de outras partes da cidade para acessar os serviços ali, tanto do Bradesco como das clínicas que tem naquela região. Isso porque hoje, naquela região, não se permite fazer o adensamento populacional no miolo do bairro, com exceção daquela via próximo à faculdade. Com isso, com a regulamentação dessas construções, a gente acredita, mesmo porque dos estudos apontaram que a gente chegou num patamar de estabilização do crescimento populacional, que as pessoas vão se deslocar de outras partes da cidade para morar nas regiões mais centralizadas. E, com isso, a gente consegue também diminuir o fluxo de veículos naquela região. Então, todos os estudos apontam para que a verticalização e a centralização aconteça para que a gente diminua os impactos de trânsito e, com isso, também os problemas de poluição, entre outros problemas apontados. Obrigado, Dani. Essa é um legal assim para a gente apontar dentro dos estudos como que a gente verifica bairro a bairro a sua característica. Então, a gente vê que dentro do Campesina a gente tem a relação do Bradesco e das clínicas, e a gente tem a baixa densidade populacional. Então, a gente vê como que é um bairro que o fluxo é muito grande, mas a permanência é muito pouca. Então, a gente precisa achar esse equilíbrio. Então, é isso que a gente busca nos estudos, sempre após o levantamento, a forma de trazer a organização dentro da cidade. Acabaram, acho que as perguntas. Tem mais alguma que chegou? Marcos Mesovila. Insisto no questionamento quanto ao comércio e serviço de baixo impacto na Vila Campesina. Temos um número grande de bares, todos com música ao vivo e sem isolamento acústico. Vários deles se instalaram vizinhos à residência de moradores na antiga região. Se for bar com música, tudo mais, ele já não se enquadra num de baixo impacto. Então, ele já está funcionando de forma irregular e, com isso, a Secretaria de Controle Urbano fará a fiscalização e ele também não terá o alvará de funcionamento. Então, isso é delimitado pela fiscalização da Prefeitura e seu acompanhamento. Dentro do zoneamento, a gente faz o levantamento, conforme a tabela específica que a gente tem na lei, na minuta de lei, a sua atividade econômica e o seu impacto que ele causa, se é de baixo, se é médio, alto impacto. Então, a gente tem essa avaliação e, conforme nisso, a aplicação na zona, se é permitida ou não. Acabamos? Obrigado. Bom, não havendo mais perguntas... Oi? Vereador, Sua Excelência já teve 10 minutos de fala e pergunta só por escrito, vereador, tá bom? Eu agradeço a todos os participantes desta audiência pública, a toda a mesa presente. Agradeço aqui ao secretário de Planejamento, Marcos Pierani,
ao secretário executivo do Controle de Uso de Solo, Daniel Calió, pela presença nesta audiência pública, e aos nossos palestrantes aqui, Juliano Duarte e André Piovan, e a todos que participaram aqui, os vereadores, doutor Molico, da OAB, enfim, o nosso amigo João Nelson, que falou aqui também. E quero aqui agradecer ao presidente Carmônio Bastos, aos nobres vereadores da Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Defesa dos Direitos dos Consumidores e Serviços Públicos e aos membros da Comissão de Obras e Administração Pública e também a todos os demais vereadores presentes. Agradecemos aos palestrantes, aos munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram esta audiência. Agradeço, por fim, a todos os servidores da Câmara Municipal envolvidos na organização desta audiência pública, que até esse horário estão aqui presentes conosco. E, nesse momento, quero declarar, antes até de declarar encerrada a presente audiência, informar, né? Teremos mais 2 audiências públicas, uma na Zona Norte e uma na Zona Sul. E volto aqui a frisar a todos que quiserem os estudos relativos a esta audiência pública, que foram efetivados pela Prefeitura Municipal de Osasco, que está no site que eu falei aqui agora há pouco, estou aqui procurando, e é o site participa.osasco.sp.gov.br/audiências conferências. Quem quiser ter a oportunidade de entrar, pode acompanhar todos os estudos que foram feitos. Não havendo mais nada para ser debatido nesta audiência pública, quero agradecer muito ao presidente Carmônio Bastos e declarar a vereadora Elza também pela parceria aqui na secretaria. Declaro encerrada a presente audiência pública. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.